Bem-vindos ao programa Sustentabilidade no Clovão. Aqui você verá diferentes opiniões sobre o tema retratado na Escola Estadual Clóvis Salgado. E o tema apresentado no programa de hoje é sustentabilidade rural. Carlos, você sabe o que é sustentabilidade rural? Não, eu acredito que a sustentabilidade rural seja você produzir alimentos de forma orgânica, sem uso de agrotóxicos, e você conseguir produzir com os recursos próprios que você tem ali, sem recursos muitos industriais, produzidos ali na zona rural mesmo, e conseguir fazer essa produção de alimentos ali de forma sustentável, que você consiga produzir esses alimentos sem agrotóxicos, sem a parte industrial. Márcio, você sabe o que é sustentabilidade rural? Sim, sustentabilidade rural seria as zonas rurais, fazendas, sítios que conseguem produzir tudo que eles vão utilizar de forma sustentável, a não degradar o meio ambiente, e isso é sustentabilidade. Bom, acredito que seja o cuidado, da zona rural. Por exemplo, uma das coisas, o lixo, saber onde coloca o lixo, Então, eu acho que o pessoal da zona rural, que trabalha aí com defensiva agrícola, não é qualquer lugar que eles podem jogar os galões, que são usados, os defensivos. Então, eu acho que tem que saber o descarte, a limpeza total, embalagens que não, como que eu falo? Que não vira matéria orgânica, Então tem que saber o lugar certo para ser descartado. Então acredito que seja isso, Todo um cuidado daquele ambiente, Haroldo, o que é sustentabilidade rural? A sustentabilidade rural envolve processos, no qual aquela propriedade agrícola, a própria produção, ela entra em equilíbrio com o meio ambiente que ali existe. Ao invés da atividade humana se sobrepor à natureza, ela consegue conciliar a necessidade humana e a preservação ambiental, de forma que ela encontra novas técnicas, novas formas de se produzir, fugindo do convencional e do tradicional, buscando maior equilíbrio. Até porque não existe atividade humana que não cause impacto no meio ambiente, mas a gente deve buscar atividades que diminuam ou minimizem esses impactos. E uma forma disso é buscar essa sustentabilidade rural, criando ali sistemas de produção que eles conseguem se retroalimentar muitas vezes, Então, desde a produção de energia, a produção do próprio alimento, ali naquela unidade daquela propriedade agrícola, agropecuária, ela entra dentro dessa sustentabilidade, buscando novas práticas, novas técnicas, mais sustentáveis e alternativas, como, por exemplo, os sistemas agropastoris, que envolve a agricultura, pecuária e floresta, sistemas agroflorestais, a permacultura, que é uma atividade mais holística, do ponto de vista da produção, principalmente envolvendo hortifruti, que mescla as culturas, que não coloca só uma monocultura que esvazia e empobrece o solo, mas busca ali potencializar os recursos da própria terra. E você acha que está acontecendo essa sustentabilidade rural no Brasil? No Brasil e no mundo como um todo, esse movimento é um movimento muito lento, Falta um pouco de interesse da sociedade e de quem produz em buscar essas alternativas, Porque o que é vendido para o produtor rural é de que o tradicional, o convencional é o que garante a produtividade, mas nem sempre o que garante uma boa produtividade é o mais rentável ou o mais saudável, eficiente, que seja mais eficiente, Eu tenho uma produtividade muito elevada, mas eu tenho um custo muito elevado para essa produção em razão da quantidade de insumos que eu tenho que
colocar naquela produção, né? Então, às vezes, essa balança não fecha e o produtor está tomando prejuízo e não tem esse conhecimento. Ao invés de que se ele adotasse técnicas de sustentabilidade, às vezes ele pudesse encontrar aí uma diminuição, né? Ele poderia até ter uma produtividade diminuída, mas ele poderia melhorar na qualidade e no preço, diminuindo também o número de insumos que ele emprega naquela produção agrícola. E como é que o senhor acha que está essa situação, né, na nossa sociedade? Você acha que os grandes fazendeiros utilizam desse meio de sustentabilidade ou isso deixa meio que para lá? Normalmente não é muito falado. Eu acredito que ainda nós estamos caminhando com essa questão de sustentabilidade, né? Porém é um tema muito atual. A gente está em discussão na sociedade. Os grandes fazendeiros, eu acredito que ainda visam o lucro, né? A lucratividade, a produção em massa, as grandes produções, né? E aí muitas vezes não pensam tanto nessa sustentabilidade, né? Usam agrotóxico de forma assim exagerada, sem pensar no meio ambiente, degradam a terra, né? Sem muito pensar nesse futuro, né? Mas a gente acho que tá mudando, vai mudar muito essa questão. É uma coisa atual que a gente tem que mudar o nosso olhar e os fazendeiros vão ter que mudar também. Para analisar, a gente pode perceber o que é a sustentabilidade rural, que é o meio de produzir sem danificar o meio ambiente.